Esse cara inventou uma técnica para representar formas tridimensionais em projeções bidimensionais, isso por meio de planos ortogonais. Ele idealizou o encontro de dois planos ortogonais, um plano horizontal e outro vertical, criando 4 regiões de projeções. Nessas regiões é possível posicionar um objeto e conseguir projeções ortogonais. Ele inventou a épora. Essa daqui é a épora. Ela possui 4 regiões, como havia falado. Essa daqui é a linha terra, a linha onde os planos se encontram. Ela é a referência da épora. Esses planos têm regiões positivas e negativas, então para cima é positivo, para baixo negativo, e no caso do horizontal, aqui na frente é positivo e atrás é negativo. A épora, ela então possui eixos. A gente tem o eixo Z, que está aqui no plano vertical, positivo em cima, negativo embaixo. O eixo Y no plano horizontal, tá vendo? Positivo e negativo atrás. E tem o eixo X, que fica exatamente em cima da linha de terra. Então, ele é o eixo que coincide com a linha de referência. Y é chamado afastamento, o Z é a cota e o X é a abscissa. Então, vamos fazer um exemplo aqui com uma esfera. A gente tem uma esfera aqui, tá vendo? Todos os eixos, e vamos analisar. Aí vamos analisar as coordenadas da esfera na épora. A gente vai pegar, então, o que está aqui na épora e colocar na nossa referência de coordenadas. Vamos lá. Essa daqui é uma esfera que tem raio 3. Então, a gente tem aqui as coordenadas no eixo X, 3 e menos 3. 3 e menos 3, então a gente vai colocar aqui 3 e menos 3. E no eixo Z seria 3 e menos 3. Só que o eixo Y é aí que vem a sacada de transformar um objeto tridimensional numa projeção bidimensional. O que o matemático idealizou? A gente tem aqui a simulação da épora, o eixo Z e o Y. Nesse caso, o que acontece? O eixo Y, que ele está na vertical, ele gira e fica na vertical, sobreposto ao eixo Z. Porém, o eixo Y atrás, ele é negativo. Como ele gira nesse sentido, a parte negativa dele fica para cima. Então, a gente tem o eixo Z na mesma direção do eixo Y, porém, eles têm sentidos opostos. O Z é positivo para cima, mas o Y ele é negativo para cima. E a parte positiva dele, que estava para frente, vem para baixo. Então, o positivo do Y vai ficar para baixo. Então, o que vai acontecer? O Y aqui, 3 para cima, 3, mas esse 3 do Y vai para onde? Vai para aqui para baixo. E o 3 negativo vem para cima. Então, a épora pressupõe essa projeção. Vamos analisar um ponto na esfera, um ponto que ele está no espaço tridimensional. Então, a gente tem que o eixo X, como está na parte positiva aqui, o X vale 1. Então, a gente vem aqui e coloca 1. E o eixo Z, como também está na parte positiva, aqui a cota é 2. Então, 2 para o eixo Z. E o eixo de afastamento, que é o Y, o que acontece com ele? Uma projeção na parte positiva desse plano verde. E a projeção vai ser
positiva, né? No eixo positivo. Então, o 3 do y, como eu havia falado, ele faz assim. Então, tá aqui, ele vai para baixo. Então, o que era positivo, que estava aqui na frente, ele desce. Então, vai ficar o positivo para baixo, no eixo y. Então, o que você tem que pensar? Fazer primeiro. Faz as coordenadas x e z. E, por último, faz a de afastamento. Só que você tem que analisar que a de afastamento, o eixo y, é o oposto do eixo z. Eles estão na mesma direção, mas eles têm sentido opostos. Mas você, meu caro aluno, vai fazer isso aqui numa folha de papel. E daí você vai ter que pensar nas unidades de medida e na escala, porque a coordenada pode ser dada numa unidade que não cabe no papel. Então você vai ter que pensar um pouquinho e escolher qual escala utilizar. Pode ser uma escala de redução, de ampliação, porque você pode ter várias coordenadas para ser representada numa mesma folha A4. E aí você vai ter que pensar um pouquinho. Aqui fiz uma linha terra, dividindo a folha ao meio. Você não precisa fazer ao meio, você pode fazer um pouco mais para cima ou um pouco mais para baixo. Depende aí da coordenada que você vai receber. Então, você vai analisar se vale mais a pena colocar um pouco mais para cima ou mais para baixo. Então, a gente tem a coordenada 40, menos 50 e 135. X, Y e Z. Vamos dizer que ela está em centímetros. O que a gente vai fazer aqui primeiro? Vai ver uma escala que é possível reduzir todas as coordenadas e que elas caberão na folha. O espaço que eu tenho para representar essa coordenada no eixo X é 10,5 centímetros para cada lado e 14,9 centímetros no caso do eixo Z e Y, que eles estão na vertical. Se eu encontrar uma escala que eu consiga representar o eixo Z, eu também consigo representar o eixo Y, porque o Z é a coordenada de maior modo. Eu escolhi a escala 1/20, então o 40 centímetros vai ser representado em 2 centímetros, o 50 em 2,5 centímetros e o 135 em 6,75 centímetros. X, Z e Y. O Y é negativo para cima. E é claro, você vai ter que indicar as coordenadas. A abscissa, a projeção horizontal e a projeção vertical. Beleza? Époras é isso.